A morte é um mistério profundo, uma realidade com a qualidade de todos os seres vivos necessariamente precisa lidar. Ela marca o fim da existência física, o momento em que o corpo cessa suas funções necessárias. No entanto, esse aspecto vai muito além do simples termo de uma vida. Para muitos, a morte desperta questões complexas sobre o significado da vida e o que pode existir além dela. Essas reflexões nos conduzem a um caminho de autoconhecimento, onde começamos a valorizar o presente e a existência de coisas mais intensas. Cada cultura e religião possui sua própria interpretação sobre o que significa morrer e o que acontece depois da morte. Algumas tradições veem a morte como uma transição, uma passagem para uma nova forma de existência, seja espiritual ou em outro plano. Outras a encaram como o fim absoluto, onde tudo que somos e conhecemos se apaga. Essas variações de pensamento mostram como a morte está intimamente ligada à visão que temos sobre a vida, moldando nossas ações, decisões e até a forma como amamos e nos relacionamos com os outros. A morte, embora surpreendente, também pode ser uma grande fonte de ensino sobre a própria vida. Ela nos lembra da importância de viver plenamente, de cultivar nossos relacionamentos e de buscar significado em cada momento. Muitas vezes, ao refletirmos sobre a finitude, somos levados a reconsiderar nossas prioridades, a perdoar mais, a amar mais profundamente e a sermos mais gentis. O fim, paradoxalmente, nos ensina sobre a beleza do começo e sobre a riqueza de cada experiência vívida. Para quem tem fé, a morte pode ser vista como um reencontro ou um novo começo em um plano superior. As religiões oferecem conforto e esperança diante do desconhecido, prometendo que a vida não acaba com o último suspiro. Crenças como a ressurreição, o renascimento e a reencarnação fornecem uma perspectiva de continuidade, oferecendo uma resposta ao que muitos compartilham a maior das perguntas: o que vem depois? A esperança de algo além do físico traz consolo a muitos, especialmente em momentos de luto. Além das religiosas, o ser humano busca encontrar um sentido na morte através de filosofias de vida. Para os estoicos, por exemplo, a morte é parte natural do ciclo da existência e deve ser encarada com serenidade. Já para os existencialistas, o fato de uma vida ser finita é justamente o que lhe dá significado. Independentemente da linha de pensamento que se siga, a busca por compreender a morte acaba sendo, na verdade, uma busca por compreender a vida em sua totalidade. Embora a morte nos faça pensar no fim, ela também nos convida a refletir sobre o legado que deixamos. O que faremos com o tempo que temos? Como impactaremos os outros? Essas perguntas nos inspiram a fazer escolhas que transcendem o nosso tempo limitado na Terra, a plantar sentimentos de segurança, amor e generosidade que continuarão a crescer muito além da nossa própria existência. Assim, nossa vida ganha uma dimensão que vai além do físico e do imediato. O luto é uma das faces mais difíceis da morte, pois nos confrontamos com a ausência de alguém que amamos. No entanto, o luto também pode ser uma forma de honrar a vida da pessoa que se foi. Ele nos lembra de como conexões são profundas e significativas, e como, de certa forma, aqueles que amamos nunca nos deixam completamente. Suas memórias, ensinamentos e amor permanecem vivos em nossos corações, guiando-nos nas escolhas e decisões que tomamos no dia a dia. A finitude da vida nos encoraja a buscar mais intensamente o que realmente importa. Quando percebemos que nosso tempo é limitado, passamos a valorizar momentos simples, como um abraço caloroso, uma risada compartilhada ou uma conversa profunda. Pequenos gestos ganham um significado maior, pois entendemos que cada dia, cada momento, é uma oportunidade única que jamais se repetirá. A morte também nos mostra a interconexão de tudo. Assim como a natureza passa por ciclos de nascimento, crescimento, morte e renascimento, nós também fazemos parte desse ciclo universal. As estações mudam, as árvores perdem suas folhas e o mundo continua em constante transformação. A morte, portanto, não é o fim, mas uma parte intrínseca do fluxo da vida, algo que devemos aceitar como parte de nossa jornada. Diante da morte, muitos encontram a força para realizar mudanças significativas em suas vidas. O que antes era deixado de lado passa a ser prioridade, o que parecia difícil se torna urgente. A consciência da mortalidade muitas vezes nos motiva a sair da inércia, a romper barreiras e a viver com mais coragem e propósito. A morte, com toda a sua seriedade, nos empurra para uma vida mais plena. Em última análise, a morte nos ensina sobre o amor. Quando pensamos coisas que já partiram,
O que permanece é o amor que compartilhamos. Esse amor transcende o tempo e o espaço, continuando a nos influenciar, nos fortalecer e nos inspirar. É através do amor que superamos o medo da morte, pois ele nos conecta a algo maior, algo que não pode ser destruído pelo fim físico. O medo da morte é algo comum, mas também pode ser superado com uma compreensão mais profunda da vida e da espiritualidade. Ao aceitarmos que a morte faz parte do ciclo natural da existência, podemos viver de maneira mais leve, sem o peso constante do temor. Essa liberdade nos permite experimentar a vida em toda a sua plenitude, sem restrições. Por fim, ao refletirmos sobre a morte, somos chamados a valorizar o agora, a fazer do presente o melhor que ele pode ser. A morte, longe de ser apenas o fim, é uma professora silenciosa, nos guiando para uma vida mais significativa, onde cada passo é dado com consciência e cada ato é permeado de amor. Ao abraçarmos essa realidade, nos tornaremos mais vivos e prontos para deixar um de luz e esperança.